Tem pessoas que estão tratando Marte 1 como se fosse um filme que elas fizeram, assim. Isso eu acho lindo, assim, isso eu acho maravilhoso. Eu acho que o cinema brasileiro poder ser isso, uma coisa mais coletiva de contato do filme com o público, é muito lindo, porque historicamente talvez a gente teve um distanciamento, né, entre artista e público. No Marte 1 eu estou vendo isso ser rompido. Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quisesse mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. E essas mensagens aí? É namorada? Mais ou menos. Mas não é pra você contar nem pro papai nem pra mamãe, tá? Bem, parabéns pelo filme. Obrigado. Eu adorei. Estou recomendando para todo mundo que eu conheço. E essa entrevista realmente, eu queria que muito mais pessoas te conhecessem e conhecessem o filme. Por isso que eu queria muito fazer essa entrevista aqui para o Cinepop, para as pessoas conhecerem mais sobre Marte 1 e a pessoa que está por trás desse filme. A gente já fala um pouco aqui da sinopse para as pessoas se colocarem aí já sobre o que é o filme. É uma história sobre uma família de classe média baixa, uma família negra em Minas Gerais, e cada um ali lidando com seus sonhos e conflitos. Obviamente, o Gabriel vai nos contar melhor sobre essa história, da onde ela veio. E a minha primeira pergunta para ti é exatamente se a família Martins é baseada na sua família. Massa. Obrigado primeiro, um prazer estar aqui. É, ela não é baseado diretamente em todas as pessoas da minha família, mas tem muita coisa próxima a mim que está nesse filme, né? Um tanto da relação com meu pai, que tem ali no Deivinho com o Wellington. O Deivinho é um pouco eu quando eu era criança, né? Porque eu sonhava muito em fazer cinema desde que eu era criança e sempre fui muito obcecado com esse sonho de fazer cinema. O Deivinho é obcecado em ir para Marte, né? Participar da missão Marte 1, que dá nome ao filme, para colonizar Marte. E, sem dúvida alguma, toda essa família Martins não tem esse nome à toa, porque vai sendo formada, né, a partir de experiências que eu vou tendo na vida, coisas que eu vou observando, sentimentos que eu tenho, coisas que eu gostaria de melhorar em mim, coisas que eu gostaria de falar sobre mim mesmo, assim. Então, tem várias coisas. O Wellington, tem um tio meu que chama Wellington, que é fascinado com futebol, que é porteiro. Então, sabe, são várias coisas que vão cruzando, que vão formando essa família, né? Então, mesmo que não seja exatamente a minha família, está dentro do meu campo de experiência pessoal, sem dúvida. E como é que foi a criação desses personagens? Você já falou assim um pouco do David, do Wellington, mas da Tércia e da Eunice. Como é que foi? Até porque, né, ter uma visão de colocar a sua visão num personagem feminino já é uma outra experiência. Como é que foi construir essas personagens mulheres? São duas personagens que talvez representam, inclusive, momentos distintos e tempos distintos, diferentes gerações, né? Quando eu construo a Tércia, enfim, ela é uma diarista, né? Ela trabalha em várias casas e essa personagem, esse arquétipo, né? É um arquétipo tão forte na história do Brasil, né? A gente pode pensar nessa herança da escravidão, essa mulher preta que cuida o tempo todo. A gente pode pensar na figura da Anastácia e tudo que esse arquétipo representa na história, né? Para mim, era uma forma de pegar essa personagem e tentar colocar um novo tipo de conflito na vida dela, que não partisse necessariamente de uma relação com patrões, ou que não fosse essa perspectiva só sobre trabalho e o que isso significa socialmente, que fosse uma coisa mais interna, um conflito interno que poderia ser misterioso e que poderia representar várias coisas, né? Uma angústia que ela sofre que ela não sabe exatamente de onde vem após um trauma, né? Então, tornar essa personagem complexa nesse sentido era resgatar uma humanidade possível que eu sinto que muitas vezes a ficção não deu para esse tipo de personagem. No caso da Eunice, eu acho que é um pouco um olhar meu para o futuro, né? Essa garota que está ali, que é negra, que está na faculdade fazendo direito, que tem ali uma nova possibilidade de família ao conhecer uma namorada, e isso vai significar que ela vai ter que afrontar a família, principalmente o pai, né? Ou seja, o pai representando um pouco esse passado, né? Esse pensamento passado, que está projetando uma visão muito conservadora sobre o que é ser mulher, né? Então, eu acho que a Eunice
é um pouco um espelho e um desejo de futuro da minha parte, eu acho. Eu estou pensando aí em Marielle, estou pensando em Áurea Carolina, estou pensando em mulheres na política, mas mulheres na vida mesmo, assim, tomando a frente, né, da sociedade, que é o que eu desejo, assim, que é o que eu torço. E nisso eu me entendendo quanto homem também, né, ao escrever essas mulheres, tentando entender qual que é o meu lugar como homem no mundo, como eu quero olhar para as mulheres, como eu quero pensá-las no campo da ficção, mas também na sociedade, né, na minha vida, né. Eu posso falar para você que ali, eu assistindo o filme, eu me senti representada. Eu acho que é um dos filmes que eu vi pela primeira vez a classe média baixa sendo representada de forma tão bonita. Uhum, E muita gente, acho que como eu, tem a experiência de ser a primeira, entrar na faculdade, na família, uhum, vai sentir, e eu vi um pouquinho ali em cada personagem, eu senti alguma pincelada de uma grande parte da população que muitas vezes não se via no cinema brasileiro. E aí uhum, minha pergunta, a próxima, é exatamente esse tipo de simbolismo do cinema nacional. Eu, uhum, obviamente, como várias pessoas que vão ver o filme, vão fazer várias conexões com tudo que ela já viu. Eu fiz Com Que Horas Ela Volta, por exemplo. uhum, E aí eu me perguntei por que que eu fiz essa conexão, e eu me dei conta que era por um motivo de não violência, não tem violência no filme, e tem uhum. uma afetividade muito grande. E aí foi aí que eu fiz essa conexão entre os dois filmes. E eu queria te perguntar, porque a gente vê muitas obras que hoje representam o Brasil no mundo, tem ali um sinônimo de ter a violência marcada. A gente tem Tropa de Elite, Cidade de Uhum, Deus, o Bacurau, que foi o último sucesso internacional. Se uhum. você pensou nisso quando você criou essa história, se você pensa nisso como cineasta, de como imaginar um Brasil em que no cinema a violência está de fora. Eu acho que eu acho que a gente não pode deixar de pensar que a violência ela é marca da história do Brasil, né? Um país que foi explorado durante toda a sua história, que teve muitas guerras, muitas revoltas, e a nossa formação do Brasil é violenta. Essa violência ela não se dissipou na história, né? Ela continuou e veio até o presente. E eu acho que muitos filmes, como alguns que você já citou, né? O Tropa de Elite, Cidade de Deus, filmes que vão inevitavelmente representar a escravidão, eles vão passar por esse aspecto porque isso é parte da história, né? O que eu acho que talvez, infelizmente, nem sempre foi feita uma virada de chave, é entender que personagens negros não necessariamente precisariam estar nesse lugar. E essa associação frequente, na minha opinião, ela visava muitas vezes uma espetacularização desse corpo negro, né? Porque talvez essa violência das favelas cariocas que os filmes traziam, que também não é só isso, né? Acho que os filmes também trazem essa impressão que a favela carioca é só isso também, né? Tô dizendo porque, de fato, essa favela carioca, esse gênero favela movie, se constituiu enquanto um gênero, né? Então, e que é a marca maior, talvez, dessa violência com os corpos negros. Eu sinto que talvez isso deixou pouco espaço para pensar um outro sujeito, assim, um outro sujeito urbano, um outro sujeito negro que ele não está necessariamente neste lugar, né? Eu acho que um filme como Marte 1, quando eu escrevo, eu estou tentando falar desse outro sujeito, que diz respeito até ao fato de eu estar fora do eixo, né? Fora do eixo, no caso, sendo Rio e São Paulo, onde boa parte do mercado das narrativas estão concentradas. Então, a minha experiência de classe média, média baixa, ela é de subúrbio, né? Ela é um pouco diferente, inclusive, dessa geografia de favela, né? Ela é de bairros que as pessoas foram construindo assim ao longo do tempo. Quando eu mudei para a região onde eu cresci, não tinha nada, né? Não tinha só terra e terrenos. Então, assim, resumidamente, são várias identidades brasileiras que são possíveis de estar na tela. Eu acho que com o Marte 1 ele quer amplificar essas identidades e pensar o afeto como parte disso. Eu não acho que eu necessariamente estou dizendo que o outro tipo de cinema ele está errado, mas eu acho que, sem dúvida alguma, talvez a gente viu muito mais de uma certa narrativa do que essa, né? Sendo que essa do Marte 1, talvez ela seja, inclusive, muito comum, né? Que o Marte 1 é um filme de afeto, mas também tem problemas. A família não se entende, a família briga, como todas as nossas famílias, né? Então eu sinto que talvez tem mais a ver com uma reciclagem narrativa, de pensar o Brasil de uma forma mais ampla, ou o cinema brasileiro de uma forma mais ampla, né? Sim, você tem razão. Não quer dizer que
por que foi representado dessa forma, um está errado, outro não, mas que a gente expanda o universo Com certeza. cinematográfico, com certeza. Uhum. E dentro desse assunto mesmo, eu queria saber quais as suas referências de cinema. Você mesmo disse que desde pequeno você queria ser cineasta, então eu acredito que você tem muito. Eu queria saber, no Brasil e fora do Brasil, quem você tem como referência para o seu trabalho? Eu fui formado, né? A minha formação como adolescente, pré-adolescente, foi muito dentro de um cinema como o cinema do Spielberg, cinemas que tinham a ver com um aspecto lúdico muito forte, né? Chris Columbus, os filmes do John Hughes, então acho que tem essa atmosfera desses filmes que a gente conheceu como Sessão da Tarde, mas que são muito sofisticados também, né? Sem dúvida alguma me influenciaram. Mais para frente, eu comecei a entender melhor o que era o cinema brasileiro, para além de filmes que eu inclusive gosto muito, que fizeram parte da minha infância, os filmes dos Trapalhões, filmes da Xuxa, mas entendendo o que era esse outro lado. E aí eu entrei em contato com cineastas como Rogério Sganzerla, Leon Risman, Ana Carolina, Carlos Reichenbach, que são cineastas que talvez boa parte do público não conheça, mas que fizeram parte ali da cinematografia brasileira nos anos 70, nos anos 80, e outros que filmaram até um pouco antes e um pouco depois disso, assim, mas cineastas que têm uma relação muito forte de rompimento de linguagem. Sou muito influenciado também pelo cinema dos Osmo Bubu, e fora do Brasil, Spike Lee, Charles Burnett, John Singleton, cineastas negros que exploraram muito narrativas negras de uma forma muito inteligente, assim, na minha visão, né? Também Claire Denis, John Cassavetes, Apichatpong Weerasethakul, tailandês. Então, assim, é uma sopa de letrinhas que vai formando um pouco minha identidade e também um interesse muito forte por narrativas que são mais anárquicas, como South Park, Eric Andre Show, enfim, Simpsons. Eu acho que várias coisas que também vão se relacionando muito com uma temática de humor, que essa salada de frutas todas, assim, ela tá ali de alguma forma no Marte 1, né? Que a gente tem desde, enfim, uma presença de cultura pop muito forte, com a presença do Sorin e do Toquinho, e ao mesmo tempo uma ideia de crise que a gente pode ver que tem a ver com o cinema de John Cassavetes em filmes como Uma Mulher Sob Influência, várias outras. Então, eu acho que eu sou influenciado por um cinema que é muito denso e ao mesmo tempo um cinema que é muito pop. Bom, então eu ia também perguntar uma coisa que eu senti que era bem destaque nesse filme e que eu fiquei encantada, que é a fotografia. E você também trabalha como diretor fotográfico, mas você não trabalhou nesse filme. Mas eu acredito que a fotografia e também a montagem do filme, ele conta a história de uma perspectiva completamente diferente. Eu tenho cenas assim de coração já. Eu sei que diretor não gosta de falar de cena favorita, então eu nem vou perguntar isso, mas eu queria saber como é que foi essa montagem do filme, essa escolha da fotografia. Eu não quero estragar também o filme, mas eu só vou falar por alto. Tem a cena que cai de bicicleta, deixa aí no ar. Eu achei muito bonita, muito poética. Para mim, eu falei, nossa, é a primeira vez que eu vejo isso dessa forma. Então, e aí, quando eu pergunto da influência, eu falo, nossa, essa ideia, tipo, essas ideias, eu dou esse exemplo, mas elas vêm, como é que foi o trabalho dessa fotografia? Ela vem, da onde vem a montagem do filme? Como é que foi trabalhar essa parte? Sim, o fotógrafo do filme, né, ele é o Leonardo Feliciano, ele é um diretor de fotografia que eu conheci ele através do trabalho do Odirley Queiroz, né, filmes como Branco Sai, Preto Fica, que rodaram bastante aí também. Ele é um cara muito talentoso que acabou, enfim, já fizemos alguns filmes juntos, ele fotografou também o No Coração do Mundo, né, meu trabalho anterior, que eu dirigi com o Maurício Martins, e quando o Léo chega para esse filme, ele está pensando muito em como pensar essa ideia de planeta, né? Marte, essa ideia do lúdico, essa ideia do distante, também na luz. Então a gente tem noturnas que a gente cria essa luz artificial lunar, né? Que é uma luz mais azulada, que eu acho que também é uma luz que elogia muito a especularidade de uma pele negra bem escura, né? Como os atores têm. E a gente está pensando também a presença marcada desse sol dentro dos espaços, dos ambientes, que muitas vezes a gente, inclusive,
fotografou artificialmente, né? Usou luzes artificiais para fazer a luz do sol, para ter um recorte mais específico. Então tem um trabalho que está pensando muito essa ideia de planetas a partir da estética, assim. Isso junto também com a montagem, né? De pensar um ritmo para o filme que fosse muito relacionando a ideia de separação e união. Então a gente tem essas 4 narrativas dos 4 membros da família, que a gente acompanha o caminho de cada um, depois a gente volta, e os 4 se unem. Então a montagem vai fazendo essa estrutura do filme, que é uma estrutura de cotidiano, né? Basicamente, cotidiano com elipses temporais, que a gente está cobrindo aí há alguns meses, né? Dessa família. E para terminar, eu quero te perguntar sobre a sua perspectiva do cinema nacional. Marte 1 está na lista de representantes do Oscar, que vai ser anunciado na próxima segunda-feira. Então, tem aí a possibilidade de Marte 1 ser o representante do Brasil, no momento em que a gente precisa de uma imagem melhor, diria assim, para o resto do mundo. Como é que você vê como cineasta o Brasil agora e o seu filme podendo representá-lo internacionalmente? Primeiro, assim, o Marte 1 fazer parte desse grupo de 6 já é uma coisa muito impensada, assim, para a gente, porque a gente vai fazendo muito pouco a pouco, assim, o filme, né? Primeiro, eu tenho essa ideia, eu preciso escrever o roteiro. Depois eu preciso do dinheiro para executar esse roteiro. Assim que eu pego o dinheiro, eu preciso receber esse dinheiro e aí fazer o filme, sabe? Então é uma coisa muito passo a passo, que às vezes torna até difícil a gente imaginar lá na frente que esse filme seria o representante brasileiro no Oscar. Assim, eu jamais poderia pensar chegar perto disso, né? A gente está perto disso, né? Nós somos um dos 6, vendo que tem outros filmes aí que talvez tenham uma estrutura maior que a nossa, né? Até nesse sentido de terem sido feitos com mais dinheiro, terem sido feitos com produtoras com maior estrutura. Filmes de Plástico é uma produtora de periferia, é uma produtora que tem uma história, né? Mas nós somos uma produtora de 4 sócios ali, sem uma grande estrutura física. Então, o filme já está nesse lugar, é muito representativo de onde ele pode chegar, né? Porque ele é um filme que está basicamente construindo o seu caminho pelos seus próprios méritos, né? Pelo que está ali dentro, né? Ótimo. O filme já passou em festivais, né? Teve em Sundance, em Gramado, claro. Bem, muito obrigada, Gabriel. Valeu. Como eu vou repetir que eu adorei o filme, eu sou uma das pessoas que está tentando fazer as pessoas irem ao cinema. Massa, muito obrigado. Para quem não sabe, o filme está em cartaz no Brasil desde o dia 25 de agosto e espero que chegue na segunda, terceira, quarta semana, e está entre os indicados do Brasil para concorrer uma vaga ali representando o Brasil no Oscar como filme estrangeiro. E, Gabriel, se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, o que eles podem esperar? Eu acho que o Marte 1 é um filme que tem desarmado assim, as pessoas no bom sentido, porque é um filme que ele te pega pela emoção e ele te faz se envolver na história dos personagens. E eu acho que, inclusive, é muito legal viver coletivamente esse filme. Então, o pedido, assim, o desejo que eu faço para tentar ir aos cinemas, né, é que talvez a gente viveu uma pandemia aí, que a gente viu tantas coisas sozinho, né, e acho que a gente tem a oportunidade de um filme que faz rir, faz chorar, e viver isso com mais pessoas, eu acho que realmente é especial, assim. Os relatos que eu tenho recebido de sessões lotadas, mesmo sem a gente presente, que as pessoas estão vivendo esse choro, esse riso, é muito lindo, né? Acho que é saber que a gente está vivo ainda, que o cinema ainda pode emocionar. Então fica esse convite para poder ver o Marte 1 nos cinemas, nos prestigiar e viver essas emoções aí. Então é isso, pessoal. Espero que todo mundo vá ver Marte 1 no cinema, e quem já viu, já convida alguém para ir ver também. Até a Maravilha. próxima. Valeu. Tchauzinho. Vai dar certo.